Que maravilha nós podemos estar aqui. Aliás, esta manhã eu estou muito feliz, porque eu quero começar contando uma história maravilhosa. A maior de todas as histórias. A história que Lucas, escrevendo o seu evangelho, contou ao seu amigo Teófilo. Teófilo não era um judeu, ele era um grego, provavelmente um senador em Roma. E Lucas queria contar a história de todas as histórias, a maior de todas elas, a história de Jesus. Ele queria testemunhar da história de Jesus a Teófilo, de um ponto de vista que os outros evangelhos não contaram ainda. Ele estava para contar do ponto de vista de que um grego, ou um romano, ou um outro, poderia muito bem entender, de maneira cronológica, historicamente muito bem contada. E Lucas então conta sobre a história de Jesus. E ele lá no evangelho, que pode ser chamado o evangelho do Espírito Santo, ele fala sobre como Jesus foi gerado em Maria pelo Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito desde o ventre de Maria. João Batista era cheio do Espírito no ventre da sua mãe. Eles eram cheios do Espírito Santo, cheios do poder do Espírito Santo. Eu estou aqui esta manhã para contar para você dessa história maravilhosa, de como Lucas relata que esse Jesus, cheio do poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, tinha autoridade para curar doentes. Como ele curou aquela mulher com fluxo de sangue. Aliás, no mesmo texto, ele mostra que o poder do Espírito Santo deu autoridade a Jesus para curar doentes, mas também para ressuscitar mortos, como ele ressuscitou a filha de Jairo. Jesus tem o poder do Espírito Santo em si, então ele tem autoridade sobre as doenças, ele tem autoridade sobre a morte. Jesus tem autoridade sobre os demônios. Lucas conta como Jesus chegava àquelas pessoas que eram oprimidas pelo diabo e eles as libertava do domínio daqueles demônios. Jesus é maravilhoso. Lucas contou também no seu evangelho que Jesus, por causa do poder do Espírito Santo dentro de si, ele tinha autoridade sobre a natureza, quando ele diz para o mar: aquieta-te, e o mar se aquietou, o mar se calou, o mar ficou quieto diante de Jesus, porque Jesus tem autoridade. E Lucas conta como Jesus, no poder do Espírito Santo, enfrentou a cruz, entregou o seu corpo, derramou o seu sangue, e ele então cumpriu com a sua obra de restaurar a relação do homem com Deus, o nosso Pai. Coisa linda, maravilhosa. É isso que nós devemos testemunhar hoje, amados irmãos. Eu estou testemunhando para você como Jesus é maravilhoso. Todos nós sabemos essa história e podemos testemunhar dessa história. Mas a história de Jesus, apesar da sua obra ser completa ali na cruz, ela não termina na cruz. Ela não termina com a morte de Jesus, ela não termina com a sepultura. Nós não estamos falando de um Cristo que um dia esteve vivo, mas agora está morto. Nós falamos de um Jesus que um dia esteve morto, mas agora está vivo para sempre. Jesus ressuscitou, amém? Hã? É por isso que a gente pode cantar hinos tão bonitos, né? A gente pode cantar você gosta de cantar aquele? Porque ele vive. Gosta? Posso crer no quê? Sim, porque ele está vivo. A história de Jesus não termina numa sepultura. Jesus ressuscitou. Mas e se eu disser para você que a história de Jesus não termina na ressurreição? A história de Jesus não termina com a ressurreição, porque depois de ressurreto, começa o livro de Atos aqui, falando que Jesus esteve Lucas está relatando a história de Jesus, ele diz, mas depois de ressurreto, até onde ele contou lá
no evangelho dele, a sua obra, a primeira parte, porque Atos é a segunda parte da mesma obra, que é a obra de Jesus. E então, ele agora começa a dizer assim: nós estamos aqui, amados. E ele via, contando para Teófilo sobre os discípulos estavam convivendo com Jesus durante 40 dias após a sua ressurreição. Jesus ressuscita e ele vai lá, conversa com os discípulos em Emaús. Ele vai lá e conversa, entra numa sala onde estão as portas fechadas e tem uma comunhão, comendo na mesma mesa com seus discípulos. E ali ele começa a estabelecer várias comunhões. Jesus vai aparecendo no caminho e principalmente Jesus vai sentando à mesa com eles. E eles, claro, se lembram do dia da ceia, onde Jesus mostra que entregaria o seu corpo, mas também derramaria o seu sangue, que ele ressuscitaria. Jesus conta essa história, mas depois da ressurreição, Jesus continua comendo com eles e tendo comunhão com eles. E o livro de Atos, versículos 1 a 11, é a continuação dessa história que vai durante todo o livro de Atos, que não deveria ser chamado, alguns dizem, de Atos dos Apóstolos, mas de Atos do Espírito Santo. Porque Lucas continua dando ênfase na Trindade. Depois você vai perceber isso. E aqui ele entra na história. E se você estivesse lá, como nós estamos contando uma história, tenta viver essa história. Se você estivesse comendo com Jesus, na sua última aparição, antes de subir aos céus, antes de sua ascensão, você está lá à mesa, comendo com Jesus. Que pergunta você faria? E aqui começa uma história que vai nos dizer e vai afirmar, confirmar, testificar que a missão do discípulo é testemunhar de Jesus no poder do Espírito Santo. A missão do discípulo é testemunhar de Jesus no poder do Espírito Santo. Essa é a minha missão, essa é a sua missão. Esse é o nosso propósito de vida, nós estamos aqui para isso. Depois que nós conhecemos Jesus, isso tem que ser o nosso propósito de vida. O problema é que nós, às vezes, criamos uma teologia que não é cristocêntrica, que é humanocêntrica. O homem está no meio. Jesus veio para me ajudar, Jesus veio para me ajudar a me livrar desse meu problema de saúde, esse meu problema financeiro, esse meu problema. Claro que Jesus vai te ajudar, Ele te ama. Mas isso não é o propósito de tudo. Jesus tem que estar no centro da nossa vida e nós devemos testemunhar a respeito dele. E para que esse testemunho seja um testemunho puro e verdadeiro, nós temos que ter 4 discernimentos. O discernimento sobre o reino, o poder, a missão e o triunfo. O reino, o poder, a missão e o triunfo. Os discípulos de Jesus devem testemunhar dele no poder do Espírito Santo. Então a minha missão, a sua missão é testemunhar de Jesus no poder do Espírito Santo. É isso que eu estava fazendo agora há pouquinho, falando a respeito do Evangelho de Lucas e agora sobre a continuidade, mostrando para você que a história de Jesus não termina sequer na sua ressurreição. Ela continua naqueles 40 dias. Mas aqui há uma promessa. A promessa do derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo. A gente conhece a história de Jesus, mas nós devemos testemunhar dessa história no poder do Espírito Santo. Mas que testemunho? É sobre o quê? Que reino é esse? Sim, porque lembra que eu te falei? Qual é a pergunta que você faria se você soubesse que antes de Jesus ser levado aos céus, antes de sua ascensão aos céus, naquele último momento ali antes de Jesus subir, qual seria a pergunta? Qual seria a pergunta que você faria? Pois bem,
os discípulos têm uma pergunta. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Para mim, para você, pode ser uma pergunta assim, uau, diante de tantas coisas, os caras perguntam de novo essa história sobre Israel. Não confunda os discípulos. Agora eles já tinham entendido que Jesus era muito mais do que um governador local, político, histórico. Mas Jesus quer reafirmar isso com eles. Jesus está aqui, na pergunta deles, Jesus vai achar uma grande oportunidade para uma boa resposta. Por quê? Porque os discípulos agora eles entenderam, peraí, cumpriu-se todas as profecias a respeito do Messias, seu nascimento, sinais e maravilhas, sua morte, sua ressurreição. A gente entende como o poder do Espírito Santo fez triunfar sobre a morte. Ele está aqui, Ele está falando conosco, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. O diabo já foi, o poder da morte, o poder do diabo já foi destruído. Pronto, o Messias cumpriu com a sua missão. E agora Ele está falando que vai vir aquela profecia de Joel. Seria o derramamento do Espírito Santo. Então está tudo terminado. Agora Jesus vai ser o grande rei visto por todos. Porque afinal de contas ele já está ressurreto. E agora a gente já vê que ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Então este é o momento para ele assumir o trono diante de todos os olhos. Você percebe por que essa pergunta é muito importante aqui para eles? É agora, Jesus? Chegou a hora? A gente entendeu agora por que você morreu, por que você ressuscitou. A gente entende que tipo de rei o Senhor é. Agora a gente entende. Então pronto. E vai vir o derramamento do Espírito. Neste dia não tem mais nada para ser cumprido. Ao que Jesus responde: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Percebe? Jesus diz assim: ei, sobre isso daí, não compete a você. Jesus também não está querendo dizer para eles assim, não tem uma escatologia, não fique pensando como é que é, quando que eu vou voltar. Não, pode até pensar nisso. No fim ele vai dar um esclarecimento ainda maior nesse texto. Mas o que ele está dizendo é que determinar o dia ou o tempo, igual essas pessoas que ficam marcando, aconteceu tal coisa, agora aconteceu tal coisa, agora aconteceu tal coisa, eu acho que Jesus vai vir daqui 5 anos, 10, 15, não, daqui 40, não, nessa geração vai acontecer isso, e fica tentando achar o dia e a volta de Jesus. Sabe o que Jesus diria a essas pessoas? Pura especulação, porque as datas só pertencem ao Pai. Agora, Jesus está aqui mostrando que isso não compete, mas logo ele está mostrando que o seu reino é espiritual. Estevão Hernandes Dias Lopes disse isso. É espiritual quanto ao caráter, internacional quanto aos membros e gradual quanto à expansão. Vou repetir: espiritual quanto ao caráter, internacional quanto aos membros e gradual quanto à expansão. O reino de Jesus não é desta terra, não é terreno, é um reino espiritual. O reino de Jesus abrange todas as nações, não somente a nação de Israel, a quem ele usou, a quem ele estava usando e irá usar, sim, mas agora todas as nações estão incluídas nesse reino. E essa mensagem vai ser conhecida em todas as nações. E Jesus está cumprindo tudo isso. Você vê Jesus sendo anunciado até em lugares hiper fechados, para que ele não seja conhecido, e Jesus está sendo conhecido. Esse é o reino de Deus. Segundo o discernimento, o poder. Que poder é esse? Atos 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo, mas receberão poder, versículo 8 agora,
poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Amém, igreja? Quantos aqui desejam ser cheios cada vez mais do Espírito Santo? Aleluia, glória a Deus. É disso que nós precisamos. A sua oração diária, ela tem esse conteúdo? Eu não me lembro de nenhum dia dos últimos, talvez, 20 anos de vida, que eu não tenha orado assim: Senhor, mexe com o teu Espírito. E sabe, quando eu estou ali orando com a princesa Tânia Mara de manhã, sempre no fim da oração eu ponho a mão na cabeça dela. Sabe que eu não me esqueço? Que ela seja cheia do Espírito Santo. E aí oro por mim, e oro pela igreja, para que a igreja seja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo faz a obra que Jesus fez e a faz ser maior ainda, porque a obra continua crescendo. Uma igreja cheia do Espírito Santo prega o Evangelho, ensina como Jesus ensinou. Jesus ensinava com autoridade que não havia nos mestres religiosos da época. Uma igreja cheia do Espírito Santo ora pelos doentes e as doenças saem. Por quê? Porque estão orando no poder do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela ora e os sinais de Deus vão acontecendo. Mas ela não faz isso para dizer: você viu como a minha oração é poderosa? Ela faz isso para a glória de Jesus, para que o nome de Jesus seja testemunhado. Veja só, há aqui nesse texto uma ordem, uma promessa sobre o poder. Veja, ficar em Jerusalém para receber o cumprimento da promessa. O versículo 4 começa assim. Olha como tudo vai se cumprindo. E eles ficam em Jerusalém. O lugar do aparente fracasso, né? Onde depois discípulos como aqueles do caminho de Emaús vão indo embora, porque afinal de contas Jesus morreu, está tudo acabado, até que eles percebem a ressurreição. Mas parece que Jerusalém foi visto como um lugar do fracasso. E aí então vem a ordem: fiquem em Jerusalém, porque ali também será o lugar do triunfo. A promessa, o Espírito é a promessa do Pai profetizada pelo Filho. Viu a trindade aí? Promessa do Pai profetizada pelo Filho, cumprimento, derramamento do Espírito Santo. E aí está o poder. Quando você é batizado no Espírito Santo, quando a igreja é batizada no Espírito Santo, nós recebemos então o poder para cumprir a missão. Sim, porque tem muita gente que acha que evangelização é estudar um livrinho que ensina como é que você faz a coisa e vai lá e fala. Aí fala a pessoa: que bacana, que legal. Bacana a sua história, hein? Pronto, contei a história. Ei, a igreja testemunha poderosamente quando ela faz no Espírito Santo. Porque não é na força do intelecto. O reino não é estabelecido à força das armas de um militar, uma força bélica. Não é nem do intelecto, nem com as armas dessa terra. A igreja prevalece no poder do Espírito Santo. Aqui, como diz James Hastings, ele diz assim: a palavra deixa claro o poder do Espírito Santo, a fonte do poder, o Espírito Santo, e o uso do poder. E agora, no uso do poder, a gente vai para o terceiro discernimento. Para que é que Deus nos deu o poder do Espírito Santo? Para que é que o Espírito Santo foi derramado? Para que a gente virasse espetaculosos, religiosos espetaculosos, que vão fazer coisas mágicas acontecerem, para que eu levante a mão e você se sinta todo arrepiado, para que você perceba na minha oração. Não. Vamos ver para que é que Deus deu o poder. Discernimento número 3, a missão. Veja que não é
omissão. Eu escrevi errado, foi corrigido pela produção, mas ao invés de escrever a missão, eu escrevi omissão. E vira omissão. A missão pode ser omitida, né? E vai virar omissão. Mas veja o versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. No comentário Esperança, eu colhi isso para compartilhar com os irmãos. O Espírito atua em nós, age dentro de nós e através de nós. Para quê? Para quê? Para quê? Para que nós sejamos testemunhas. O texto diz isso. Eu não preciso tentar explicar aquilo que está meio oculto. Sabe por quê? É claro que vai descer, ele está prometendo, descerá sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão, vocês não estarão ali, vocês serão, o que nós seremos, caso de ser, serão minhas testemunhas. Testemunhas ali tem dois sentidos. O primeiro parece como um termo judicial, testemunhar o que viram e ouviram. Não testemunham a respeito de si mesmos, mas testemunham sobre quem é Jesus, sobre os seus feitos e sobre o que Ele faz em nós e pode fazer na vida de todos aqueles que se entregam a Ele. Meus irmãos, querem ver uma coisa? Eu tinha 9 anos de idade e eu tive um problema de saúde muito sério, que era inclusive uma doença que estava vindo sobre muitas crianças, e era a meningite. E eu, mesmo como criança, com 9 anos, já temos entendimento, né? Eu percebi que as notícias eram que crianças estavam morrendo por causa dessa doença. E eu comecei a procurar a Deus, porque apesar de criança, mas por causa daquela fatalidade, eu me perguntei, e se eu morro? Eu via tantas histórias sobre religiões e sobre vida após a morte, que eu vou tentar achar uma resposta para isso. E eu ia numa igreja bem tradicional, e que falava sobre muitas coisas, eu tinha até algumas imagens para as quais eu orava, mas aquilo não me era a resposta. Em frente à minha casa tinha uma família que tinha uma tradição de uma religião oriental. Eu também achei interessante, comecei a ler, tinha até um livretinho. Eu comecei a ler, mas aquilo não me dava resposta para aquilo que eu tanto precisava. E eu fui a uma igreja bem na esquina de casa, e como os lugares onde eu frequentava eram sempre cultos religiosos bem mais silenciosos, eu dei uma assustada, porque quando eu entrei, era uma igreja bem barulhenta, tá? Glória a Deus, hoje eu gosto, né? Mas assim, eu entrei e fiquei meio assustado, mas sei lá. A resposta veio quando um homem testemunhou para o meu pai, num momento complicado na vida dele, muito complicado, crise mesmo. Um homem, ele testemunhou sobre domínio próprio, porque o meu pai viu a ação e as reações dele diante dos problemas, e ele foi perguntar àquele homem, parece que você é diferente de todos que estão passando, porque muitas pessoas estavam passando por aquele mesmo problema, era uma pessoa que enganou um grupo todo, e ele disse assim, venha que eu vou contar uma história para você. E esse homem convidou o meu pai a vir à igreja, a Primeira Batista. E o meu pai veio,
E como ele sabia que eu estava tentando procurar essas respostas que eu não encontrava, ele me convidou. Ele falou para mim: Ronaldo, você que gosta dessa coisa de religião aí, olha, vamos comigo. Teve um homem que me convidou para ir na igreja dele, e ele foi. Quando eu cheguei, tinha assim na porta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, aí na outra parte assim, que era tipo uma Bíblia aberta assim, e aí estava escrito: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aquilo lá eu já entrei assim olhando, sabe quando você entra e não tira o olho daquilo? E aquele homem falou de Jesus, e que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E eu percebi que o que eu exatamente precisava não era de uma resposta de uma religião exatamente, de doutrinas e normas que, se eu as cumprisse, teria relacionamento com Deus e mereceria o céu. Eu percebi naquela noite que eu precisava de Jesus, e eu entreguei a minha vida para Jesus. O nome desse homem que testemunhou de Jesus para mim é Jonathan de Oliveira, pastor durante muitos anos nesta igreja. Você percebe? A minha vida foi alterada em Jesus. Quantos aqui tiveram suas vidas alteradas depois que conheceram Jesus? Dá um glória a Deus aí. É isso, você percebeu? Essa é a nossa missão. Sermos testemunhas, não sobre nós mesmos, mas sermos testemunhas daquilo que Jesus fez por nós, mesmo que isso nos custe a própria vida. Porque testemunha é exatamente uma tradução de uma palavra grega que pode ser traduzida por mártir. Aquele que sofre, aquele que morre. Os discípulos naquela época estavam dispostos a sofrerem um martírio, a negar a missão de anunciar Jesus. O cumprimento da missão se torna um propósito de vida. E não há nada que realize mais uma pessoa do que cumprir um propósito de vida, mesmo que isso custe a própria vida. Os apóstolos, os discípulos, quando morriam por estarem testemunhando de Jesus, eles não morriam tristes, dizendo assim: Deus nos abandonou, Deus não cumpriu a sua promessa, Ele não me livrou, Ele deixou que os injustos tomassem. Não, eles morriam felizes, porque eles sabiam que o seu Senhor também se entregou por vidas. Agora, amados irmãos, uma perguntinha para você. Você tem toda a liberdade de anunciar Jesus aqui. Para quantas pessoas você falou de Jesus nesses últimos dias? Para quantas pessoas você contou sobre a transformação que Jesus operou na sua vida? Não sei o que é, pastor. Meus familiares estão tudo crente, meus amigos são tudo da igreja. Você não pega Uber, não? Você não põe gasolina no carro? Você não vai ao supermercado? Uma caixa não atende você? Você não tem vizinhos que ainda não conhecem a sua história e o que Jesus fez na sua vida? Você percebe, amados irmãos, como parece que a gente trocou meio a história. A gente tirou Jesus do centro e colocamos a nós mesmos e os nossos problemas. E a nossa vida agora com Deus é pedir a Ele que Ele nos dê respostas. Que às vezes nós devemos buscar, é claro, mas nós temos que entender que isso não é o propósito final. Se você parou aí, amados irmãos, é por isso que muito crente está ficando enferrujado, crentes ranzinzas, que só ficam reclamando de tudo, murmurando todas as coisas. Aqueles crentes que parece que chuparam limão quando acordaram, estão com aquela cara azeda. Agora, amados, nós devemos continuar testemunhando, porque nós sabemos de algo,
que não vai ficar também só nessa história. A história de Jesus continua sendo contada. Veja como termina o parágrafo, ou como diria os teólogos, a perícope desse texto. Versículo 9. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Não, parem. Lembra que eu falei para você? Se você estivesse sentado lá mesmo com Jesus, qual é a pergunta que ele faria? Agora, coloque-se, entra dentro da história. Você é um desses discípulos aqui, olha lá. Aí Jesus, tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam. Presta atenção nisso. E uma nuvem o encobriu, a Shekinah, a nuvem aqui é a Shekinah. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Esse foi o retorno de Jesus ao céu, como diz Sproul. De onde ele tinha vindo? Veio em humilhação e retornou na nuvem de glória. Sendo elevado ao céu, à destra de Deus, os discípulos permaneceram lá, paralisados, olhando até que o Jesus ascendente se tornasse nada mais que um pontinho no horizonte. Esse comentarista que escreveu isso, ele diz que a família dele mora num lugar nos Estados Unidos, onde eles podiam ver lançamentos de foguetes. E quando havia a contagem regressiva, eles estavam ali olhando na TV, e logo eles saíam ao quintal da frente e ficavam olhando o foguete. Eles ficavam olhando, até que aquele foguete se tornasse um pontinho no horizonte e sumisse. E ele disse assim, que ele imagina que os discípulos, eles estavam olhando Jesus assim, subindo. Imagine aquilo, imagine aquela cena. Eles disseram, puxa, ele esteve aqui entre nós não sabíamos exatamente quem ele era. De repente a gente começou a acreditar nele como um Messias político, que quem sabe restauraria Israel, mas depois a gente foi vendo que ele é muito mais que isso, e depois ele morre, depois ele ressuscita, ele esteve entre nós durante 40 dias, e ele mostrou que ele tem o poder de ressuscitar. Mas agora a gente está vendo muito mais que isso. A gente está vendo que verdadeiramente ele é o Filho de Deus, e que ele está voltando de onde ele veio. Por isso ele disse, eu sei de onde vim, eu sei o que estou fazendo aqui, e eu sei para onde eu estou indo. Ei, você sabe de onde você veio? Você sabe o que você está fazendo aqui? Você sabe para onde você está indo? Talvez, se a nossa consciência espiritual fosse mais certeira, se tivesse mais convicção disso, a gente não estaria vivendo a vida do jeito que a gente está vivendo agora. Diga se não. Mas quando eles ficam assim, perplexos, estupefatos diante daquele fato, aparecem 2 anjos, e veja o que diz, continua dizendo Sproul, ele diz assim, enquanto lhe assistiam, os anjos lhes aparecem com uma pergunta, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que o viste subir. Esses dias perguntaram a um pseudo-pastor, a quem já admirei bastante, e oro por ele, mas não admiro quase mais nada do que ele diz. Disse assim, Jesus voltará do jeito que os cristãos esperam?
Ele diz: Jesus já veio, Ele está dentro de cada um de nós. Por isso nós somos chamados de pequenos cristos. Cristãos são isso, pequenos cristos. Então Jesus já está aqui. Que baboseira é essa? Da mesma maneira como Jesus subiu aos céus, Ele está vindo para nos buscar. E aí todo olho verá quem realmente governa sobre tudo e sobre todos. Porque a história de Jesus não terminou ainda. Ela está quase terminando, mas não terminou ainda. Ela não terminou ainda. Ela continua acontecendo, porque a história de Jesus não está mais acontecendo através da revelação de Israel como nação. A história do Messias não é mais. Agora, a história de Jesus está sendo contada pelo seu corpo, porque nós, igreja, somos o corpo de Cristo na terra. E Jesus está vivo através de nós. Mas você sabe o que é interessante? Por que será que o anjo disse aquilo? Sproul continua, eu não escrevi a última frase. Enquanto lhes assistiam, os anjos lhe apareceram com uma pergunta: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Ele voltará em glória. Enquanto isso, é hora de trabalharmos para cumprir a grande comissão. Enquanto Jesus não vem, bora testemunhar? Enquanto Jesus não volta, bora testemunhar, gente? É isso. Que a sua maior felicidade seja, que a sua grande esperança seja todo dia falar assim: ah, Jesus, estou esperando. Você acabou o dia assim, você fala: uau, está mais perto de Jesus voltar. Amanhece o dia: uau, já levantei mais um dia. Está mais perto de Jesus voltar. Maranata, vem Senhor Jesus. Mas que seja assim. Não dá mais para ver, o pontinho sumiu no horizonte. Mas tem uma coisa que eu sei: enquanto esse pontinho não começa a aparecer de novo, até que ele seja bem claro, para que todo olho veja, eu tenho uma missão. E nada me fará mais feliz do que quando ele voltar, eu dizer para ele assim: mestre, Jesus, missão dada, missão cumprida. Eis aqui meus discípulos, que não são meus, eu os alcancei, porque testemunhei do Senhor Jesus. E você encherá o coração de Deus de alegria, porque você cumpriu com o seu propósito de testemunhar de Jesus no poder do Espírito Santo. Amém? Nós somos uma igreja que não triunfou totalmente, mas que anda em triunfo. Fique em pé, igreja triunfante. Que história, hein? Quantos aqui têm a vida transformada por Jesus? Dá um aleluia, igual o irmão deu ali, ó. Agora você pode fazer melhor, porque a história que você ouviu é a maior história de todas as histórias. Se você quer glorificar a Jesus, dê um aleluia ainda mais forte. Aleluia! Glória a Deus. Quantos aqui querem que Jesus volte agora? De repente, a gente, num piscar de olhos, Jesus volta. Quantos aqui esperam pela vida de Jesus? Diga: vem Jesus! Essa é a voz da sua igreja, Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Mas enquanto Ele não volta, bora testemunhar? Bora? Sabe, essa cadeira que está vazia aí do seu lado, pode talvez, daqui um pouco tempo, ter uma outra pessoa, e uma outra, e uma família, e várias famílias. Então quando a gente ouve uma palavra, uma mensagem, a gente fica assim: ó, que bom. Agora eu vou pedir para que a produção coloque o último slide. Você em pé, pronto para cumprir a missão. Decida intencionalmente,
viver cheios do Espírito Santo. Quantos aqui querem viver cheios do Espírito? Quantos aqui querem ser? Diga assim, eu quero. Diga assim, eu decido. Jesus não negará a você o Espírito Santo. 2, orar por 5 pessoas que o Espírito Santo lhe mostrar. Quantos aqui querem ganhar pessoas para Jesus? Quantos? Então você vai orar. Hoje, tarefinha, você vai chegar lá e vai dizer assim, olha, Jesus, Espírito Santo, me mostra, eu quero alcançar pessoas para Jesus. Me dá um nome aqui que eu vou começar a orar por eles. Olha, gente, eu sei que você pode estar pensando, mas é tão difícil o nome, tal. Se você não souber o nome, quem sabe o Espírito Santo vai falar assim, ó, você vai encontrar com uma pessoa lá no caixa do supermercado. Essa é para você falar, ó, você vai pegar um Uber agora, você vai pegar um táxi, ó, você vai lá no posto abastecer. Sabe aquele vizinho que você ficou sempre só, entra no elevador, ai, como está quente hoje, puxa, caiu, ó, que frio, olha aí o clima. Pois é, agora você vai falar. Então você vai começar a orar por isso, intencionalmente. Prepare o seu testemunho por escrito. Por escrito. Quem era você antes de Jesus? O que Jesus fez quando Ele entrou na sua vida? Quem é você agora? Você quer saber melhor sobre isso? Tem um curso, um seminário, a resposta que está. É só você ir lá no nosso canal da Primeira Batista, vai ter lá o curso inteirinho para você assistir, mais bem explicado do que aquilo. E se você quiser mandar esses 5 nomes para nós, para que a gente saiba, a gente orar juntos. Busque. 4, buscar oportunidade de testemunhar. As oportunidades estão aí, eu acho que eu mudaria aqui, eu agora escreveria, não perca a oportunidade de testemunhar, porque a oportunidade tem aos montes. Viver todos os dias na esperança da volta de Jesus, mas enquanto Ele não vem, diga para o irmão que está do seu lado assim, ó, enquanto Ele não vem, bora testemunhar. Uau, yes, glória a Deus, aleluia. Em pé como você está, essa equipe linda chega para cá e nós vamos cantar. Aliás, cantar porque Jesus triunfou, amém, amados irmãos? Jesus triunfou, amém, irmãos? Você quer cantar sobre esse Jesus? Você quer se alegrar, terminar esse culto cantando e glorificando o nome de Deus? Vamos fazer isso agora em nome de Jesus. Depois nós vamos orar por você antes de você sair. Vamos ter a bênção apostólica e vamos sair daqui cheios desse poder do Espírito Santo para fazer o que Ele nos ordenou a fazer, cumprir a nossa missão.